Oi pessoal, eu sou a Isabelle, monitora de Fisiologia. Eu fiquei responsável pela aula de vocês sobre ventilação e perfusão e hoje eu vim esclarecer algumas dúvidas sobre isso. O primeiro assunto que eu venho falar aqui é sobre a distribuição da ventilação no nosso pulmão. A gente sabe que os alvéolos do ápice estão sujeitos a uma maior pressão transpulmonar do que os alvéolos da base. E isso torna os alvéolos do ápice menos complacentes que os alvéolos da base. Consequentemente, o ápice do nosso pulmão, na maioria das situações, considerando o indivíduo saudável e que esse indivíduo está em pé, certo? A ventilação no ápice é menor do que a ventilação na base. Como foi falado na aula, as exceções existem, mas no momento vocês devem se ater à informação de que a ventilação na base é maior do que no ápice. Então, apesar de o ápice ser menos ventilado e menos perfundido do que a base, a relação VQ no ápice é maior do que na base, porque lá no ápice a ventilação vai superar a perfusão, e isso já é suficiente para determinar uma relação VQ maior. Enquanto isso, na base, mesmo que a ventilação e a perfusão sejam maiores do que no ápice, a relação VQ vai ser menor, porque lá na base a perfusão vai superar a ventilação. Outra coisa muito importante de entender é que a gente não deve misturar os conceitos isolados de ventilação e perfusão com a relação VQ, porque a relação VQ é um índice matemático, é uma razão entre a ventilação e a perfusão. Então a gente não pode comparar de forma simultânea, por exemplo, a ventilação no ápice com a ventilação na base e ao mesmo tempo a relação VQ, porque a gente vai estar misturando dois conceitos que são diferentes. Eu incluí no material utilizado na aula essa foto do livro da Margarida Alves, que mostra de forma bem clara e didática que, de fato, no ápice, a ventilação é menor em relação à base e a perfusão no ápice é menor do que a perfusão na base, certo? Apesar disso, a relação ventilação-perfusão é maior no ápice, justamente porque no ápice a ventilação supera a perfusão, diferente do que ocorre na base, onde a relação VQ é menor. Outro assunto que tem gerado algumas dúvidas é a distribuição do fluxo sanguíneo pulmonar e a representação esquemática nas zonas 1, 2 e 3, respectivamente a zona de ausência de fluxo sanguíneo, a zona de fluxo sanguíneo intermitente e a zona de fluxo sanguíneo contínuo. Esse é um trecho do livro de Fisiologia Respiratória do West, certo? E aqui a gente pode ver que não ocorre a zona 1 nas condições normais, ou seja, a zona 1 é uma zona que ocorre em situações patológicas, porque na zona 1 a gente tem uma pressão alveolar que supera a pressão arterial dos capilares, que supera a pressão venosa. Então, a gente precisa de uma situação que tenha um aumento inapropriado da pressão alveolar, como na ventilação mecânica com pressão positiva, ou uma diminuição muito grande da pressão arterial, como é o que ocorre nas hemorragias graves. E aí sim a gente vai ter a zona 1. Então, ela não é fisiológica, ela não é normal. O que a gente vai ter no pulmão saudável são as zonas 2 e 3. Bom, pessoal, eu espero ter facilitado esses conceitos para vocês. Quem tiver mais alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Bons estudos e boa prova!